noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que nos acolhe. Primeiramente, nós queremos agradecer. Domingo teve um evento aqui na casa, né? Nossa imensa gratidão a todos que contribuíram, que vieram, que assistiram depois, né? Posteriormente à palestra. Muito importante essas palestras, aprendemos muito. Nossa imensa gratidão a todos. Então vamos primeiramente a uma prece inicial, uma prece de abertura. Vamos procurando nos acalmar, serenar os nossos corações. E desde já vamos agradecendo a Deus, ao Deus bondoso, nosso Pai, nosso Criador, por mais esse dia de vida, por todas as oportunidades, pela sua obra divina, que nos é colocada à disposição todos os dias. Gratidão, Pai, por todas as oportunidades. Vamos desde já mentalizando a imagem de Jesus à nossa frente, irradiando energias amorosas, ricas em alegrias, sobre cada um de nós. Vamos nos permitindo, desde já, nos envolvermos com essas energias que nos curam, que nos fortalecem. A nossa gratidão a todos os espíritos superiores, mensageiros divinos, que já prepararam esse ambiente, deixaram essa casa toda iluminada, toda florida, perfumada. A nossa gratidão por essas energias que já nos envolveram desde a entrada na casa. Gratidão, essa legião de espíritos que nos acompanham, que nos fortalecem. A nossa gratidão também à nossa expositora da noite, que já está sendo envolvida por essas energias, que já está sendo intuída para nos trazer a palavra do Mestre Jesus, do seu Evangelho e dessa doutrina que tanto nos consola, nos traz esperanças. A nossa eterna gratidão. Gratidão aos nossos mentores individuais, que nunca nos abandonam. E que ao sairmos daqui, possamos compartilhar esses ensinamentos, essas energias amorosas, com todos aqueles que lá deixamos em nossos lares. E que ao chegarmos em nossos lares, essas energias formem uma cúpula protetora, ficando ali sobre os nossos lares, abençoando os nossos alimentos, as nossas almas, abençoando a todos que lá deixamos. E a nossa gratidão ainda às equipes espirituais que levarão energias também curativas, salutares, para aqueles que não puderam aqui estar presentes, que se encontram em um leito de dor, em desespero, tão necessitados. A nossa gratidão eterna. E vamos todos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Conceição.
Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, nesta noite de muita luz, de muita energia curativa. Nossa leitura de hoje, capítulo 25. Buscai e achareis. E traz pra gente uma leitura muito pertinente, se bem que eu sou suspeita para falar. Eu sempre acredito que a leitura feita, ela sempre vem trazer uma resposta pra gente. No mínimo, vem trazer pra gente a oportunidade da reflexão. E o capítulo 25, Buscai e achareis, no item 6, que traz pra gente o texto: observai os pássaros do céu. E o trecho do Evangelho diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura a uma altura ideal? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado Ele terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquietais, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Segundo uma passagem em São Mateus, a cada dia basta o seu mal. E aí a nossa leitura de reflexão do livro Renovando Atitudes traz pra gente o texto pré-ocupação. Lembrando que a leitura do Evangelho, ela pode ser estendida em casa, viu, gente? Porque a leitura feita aqui é de apenas um trecho do capítulo. Então, a preocupação, ela vem falar do capítulo 25, buscai e achareis, e desse item 6. A estratégia da preocupação é nos manter distantes
do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Quem esteve aqui no domingo, é um texto que conversa, é uma intertextualidade com a palestra no domingo, é a nossa leitura de hoje. Nós desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do futuro, sobre os quais nós não temos qualquer tipo de comando, pois esquecemos que tudo que podemos dirigir é somente nossas próprias vidas. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. É a doença dos outros, é a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas coisas que nós não controlamos. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não traremos a saúde ao doente, não traremos a felicidade aos nossos amados, não traremos o amor, a consideração, ou mesmo não teremos o retorno à vida. Porque todas essas coisas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasiona insônias, decepções e angústias pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer amanhã. É a tal da ansiedade, é a tão falada ansiedade, o mal do século. Não confundamos preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias futuros é tino de bom senso e lógica. Mas prudência não é preocupação. Porque enquanto a prudência é sensata e moderada, a preocupação ela é irracional. Ela atrapalha o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e nos seus empreendimentos de hoje. A Joana estava comentando da importância de viver esse momento, de se permitir, porque o tempo presente, ele não tem esse nome presente à toa. Ele é um presente que devemos abraçar, usufruir e esperar o presente dos próximos dias. Nossa educação social, ela estimula esse vício do pensamento preocupante, principalmente em família, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Nós passamos a nos comportar afirmando coisas do tipo: lógico que eu me preocupo com você, eu o amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em uma constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os nossos entes queridos, quando na verdade nós estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes de modo imperceptível. Não é a nossa intenção, mas a gente acaba transmitindo nessas preocupações medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Por que adiantar o mal do dia de amanhã, se hoje eu já tenho o suficiente para lidar?
O Criador, ele provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meio de supri-la. O frio, ele não será intenso, não tão intenso que a gente não possa dar conta dele, né, Elzinho? Então a natureza, ela tem a sabedoria que é da própria natureza. O Criador, ele provê aquilo de que necessitamos, porquanto seria impossível ele não dar conta dessas providências. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo. Além do mais, pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina que a todos acolhe. O mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo que vemos tem uma ligação conosco. Os pássaros, os lírios, é uma realidade do universo. É tudo que somos, participantes de uma natureza comum. Estamos ligados, somos criaturas da divindade. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, dos pássaros, dos lírios, da mesma forma coopera para o benefício de outros. Quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Jesus sabendo que frequentemente nós perdemos a nossa paz de espírito com as nossas preocupações, com as preocupações desta vida, ele nos disse estas palavras. São belíssimas palavras, poéticas. Lembra até poemas, lembra até livros clássicos da literatura mundial. A cada dia basta o seu cuidado, que nós tenhamos muita paz de espírito. E essa paz, que ela venha na certeza de estarmos de mãos dadas com o Criador, porque essa ligação, ela não se rompe. Ela pode ser resgatada a qualquer momento. E sob os cuidados de Jesus, sempre. Não nos aflijamos com o dia do amanhã. É claro que a gente não pode deixar de lutar. A luta, ela se faz necessária. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ter boa vontade. Vamos acreditar que é possível. Vamos levantar depois de todas aquelas quedas e seguir adiante. Ainda no capítulo 25, no item lá adiante, o Evangelho deixa bem claro para que a gente não confunda essas palavras com negligência, com preguiça, com falta de luta, com falta de ação, viu, gente? Pensar que a divina providência ela vai dar conta de suprir todas as nossas necessidades não quer dizer que a gente precisa e deva estar lá, a rede, a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é disso que o Evangelho fala, pelo contrário, né? Estas palavras elas não negam a previdência, elas não negam o trabalho, elas não negam o progresso. Já que desse jeito, se estivesse negando, nós, seres humanos, estaríamos reduzidos a uma passividade. Estaríamos sendo colocados sem forças físicas, sem forças intelectuais, na inatividade, sem propósitos. E não é esse o propósito da vida
dessas tantas reencarnações. Pelo contrário, é de muita atividade, é de muito trabalho, é de muita luta. Mas nós devemos ver nessas palavras uma poética alegoria do Criador. É falando sobre Deus, da providência divina, que não nos abandona jamais e que trabalha ao nosso lado e em quem nós devemos sempre colocar as nossas angústias, buscar as providências, confiar de olhos fechados, nunca permitir que essa ligação que a gente tem com o Criador, assim como os filhos humanos têm a ligação consanguínea, a gente tem essa centelha divina. E que a gente possa buscar esse socorro. Porque Deus, Ele fez a sua criatura com o livre-arbítrio. E Ele vai permitir, porque a gente tem liberdade para escolher, inclusive se desgarrar do rebanho. Mas a gente também precisa ter a certeza de que diante de qualquer situação e diante de qualquer momento em que se queira voltar para casa, nós seremos recebidos com festa. E o Criador só precisa de uma palavra sua. Só precisa que você se volte para essa ligação. Então que a gente possa buscar esse socorro, o socorro da providência divina, de que a gente tanto precisa. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que assim seja, graças a Deus.